Olá, jovens, tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa segunda aula, Lei de Kirchhoff para circuitos misto. Fazendo uma breve revisão, nós vimos na última aula as duas leis de Kirchhoff para sistemas elétricos, a lei da corrente e a lei da tensão. Lembrando que vocês têm acesso aí na biblioteca virtual, no estante virtual. É só buscar lá nos livros da série GTD, curso técnico, e aí vocês encontram o C eletricidade. Nós vimos que no circuito em série, para a lei de Kirchhoff, a corrente elétrica é a mesma e a tensão se divide. E no circuito em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide. Nós passamos dois exercícios para vocês calcularem, um para calcular a corrente de tensão no circuito série e o outro para calcular a corrente de tensão no circuito em paralelo. Hoje nós vamos ver um circuito misto. Um circuito misto mais básico, onde nós temos um resistor R1 em série com R2 e com R3. Então, se nós utilizarmos os conceitos da lei de Kirchhoff para a corrente, se esses três resistores estivessem em série, a corrente elétrica que circula por eles seria a mesma e a tensão se dividiria. Se fosse esses três resistores em paralelo, a tensão dos três seria a mesma, 160 volts, e a corrente se dividiria pelos três. Mas nós temos aqui um circuito misto. O que o resistor R1 provoca nesse circuito? Como ele está em série, e a lei de Kirchhoff para circuito em série é que a tensão se divide, o R1 ele vai provocar uma queda de tensão no circuito, não deixando chegar esses 160 volts da tensão total entre R2 e R3. Para isso, nós precisamos calcular qual que é o valor da tensão elétrica que esse resistor segura, a queda que ele provoca. Para calcular a tensão elétrica, nós já sabemos desde o início que tensão é o valor da corrente vezes a resistência, mas nós não temos o valor da corrente. Como esse resistor R1 é o primeiro na saída da fonte, a corrente que passa por ele é igual à corrente total. Então, nós podemos começar calculando a corrente total. Para calcular a corrente total, nós vamos precisar calcular a resistência total. E a resistência total, nós podemos iniciar calculando a resistência equivalente entre esses dois resistores que estão em paralelo, entre R2 e R3, chamando de Req1. Como que nós calculamos resistência entre dois resistores? Uma das fórmulas que nós utilizamos é o produto pela soma. Nós podemos fazer R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Nós temos então 30 vezes 10 dividido 30 para dividido por 10 mais 30. De onde vieram esses valores? Aqui, ó, resistor 2, 10, resistor 3, 30. São esses valores que estão expressos aqui. Podemos até fazer o seguinte, né? 10 vezes 30, 300, 10 mais 30, 40, e podemos até pegar o dispositivo de cálculo portátil que nós temos aqui, que é a calculadora, e fazer 300 dividido por 40, 7,5. Significa que, então, o resistor equivalente entre R1 e R2 é igual a 7,5 ohms. Está aqui. Próximo passo seria fazer a associação em série entre o R1 e o resistor equivalente 1. Entre esses dois, nós calculamos a série e aí nós vamos obter o resistor total. Circuito em série é muito fácil, é RT, seria o resistor total, R1 mais REQ1. REQ1, 7,5, R1, 20, 20 mais 7,5, não precisamos nem pegar a calculadora, dá 27,5. E aí já transferimos esse valor de 27,5 aqui para a nossa tabela, né? A partir do momento que vocês já vão obtendo resultados, já joguem na planilha para vocês poderem visualizar o que vocês já têm de dados para calcular. Por quê? Para esse exercício, a análise que nós estamos fazendo é essa. Mas um outro exercício, a análise já muda. Os cálculos, as fórmulas, as leis são as mesmas, mas o método de analisar o circuito muda. Então é bem importante que, a partir do momento que você já tenha calculado um valor, colocar ele na planilha para você saber o que você tem de valor. Por exemplo, nós sabemos que já temos a tensão total e temos a resistência total. Com isso, eu posso calcular a corrente total e a potência total, né? Vamos ver? Corrente total. Corrente total é essa corrente que sai da fonte e vai passar pelo circuito.
A corrente total é calculada com a tensão total dividido pela resistência total. Está aqui, ó. Tensão total, resistência total. Faz a divisão de um pelo outro, 160 dividido por 27,5. Então, vamos fazer aqui na nossa calculadora, 160 dividido por 27,5, nós temos um resultado de 8,81881. Como é uma dízima periódica, nós podemos arredondar, eliminando este último 1 aqui e colocando um 2 no lugar dele. Então, a corrente total, 5,82. Está aqui, 5,82, e é bem importante também, como nós já falamos, transfira já esse valor da corrente total aqui para o seu circuito. Próximo passo. Corrente I1. Corrente I1 é essa corrente que passa pelo resistor 1. Se vocês observarem, não existe outro caminho para os elétrons passar a não ser pelo resistor 1. Então, nós podemos, até mesmo pela lei de Kirchhoff, afirmar que a corrente I1 é igual à corrente total, é a mesma corrente. Sabendo disso, já colocamos aqui na nossa planilha o valor da corrente I1. Com isso, o que nós já podemos fazer? Se vocês observarem aqui na planilha, nós temos uma incógnita e 2 valores. Para um cálculo de três variáveis, já é o suficiente para a gente calcular a incógnita. Então, vejam bem, corrente elétrica tensão elétrica é corrente vezes resistência. Então, eu posso automaticamente calcular essa corrente, essa tensão V1. Tensão V1 é a tensão que nós vamos ter aqui no resistor 1. Aqui no resistor 1. Como que eu calculo essa tensão? Tensão é corrente vezes resistência. Tensão 1 é V1 igual a I1 vezes R1. Nós sabemos que o I1, 5,82. I1, R1, corrente I1. E o R1, 20 ohms, já está expresso lá. 5,82 vezes 20, 116,4. Então, o valor da tensão V1 é 116,4. Isso nos leva a que esse resistor, só ele já provoca uma queda de tensão de 116,4, maior que metade da tensão elétrica. Significa que ele, entre aspas, entre parênteses, ele rouba essa tensão do circuito elétrico. Sabendo disso, nós podemos calcular o V2 e o V3. Podemos calcular o I2, o I3. Quem que é o I2? O I2 é a corrente que passa pelo resistor 2. Quem que é o I3? A corrente que passa pelo resistor 3. Para esse primeiro cálculo, é muito fácil a gente calcular o valor do V2. Por quê? Para calcular a corrente, nós precisamos do valor do V e do R. Nós não temos nós não temos o valor do V. Para calcular o V, nós precisamos do I e do R, mas também nós não temos o valor do I. Mas, se a gente lembrar das leis de Kirchhoff, nós podemos fazer o seguinte. Tensão V2 é igual a tensão V3, porque os dois estão em paralelo. Se tivesse um resistor aqui no meio, entre R2 e R3, o V2 não seria igual ao V3, mas nós não temos esse resistor aqui no meio, então o V2 é igual ao V3. O V2, a tensão elétrica que chega nesse ponto aqui da malha, isso aqui é o nó. A tensão elétrica que chega aqui aqui nesse nó é os 160 volts menos a tensão que o R1 provoca de queda no circuito. Então, a tensão V2 será 106. Desculpa, está errado aqui, já vou dizer que é 160, não 106. Isso daqui é essa tensão aqui. 160 menos 116,4, que dá 43,6. Vamos só pegar a nossa calculadora. Seria 160 menos 116,4. Foi um a mais ali. 116,4. Que dá 43,6. Então, essa tensão elétrica aqui, a tensão elétrica que nós temos no V2 é de 43,6. E a tensão elétrica que nós temos no R3, o V3, como o V2 é igual a V3, ela será a mesma,
43,6. Tá? Lembrando que ignorem esse valor aqui é 100 e... Eu consigo fazer um 160 aqui, ó, 160, tá, jovens? Esse valor aqui é esse mesmo aqui, 160 volts, certo? Não sei porque ali eu me confundi na hora de colocar a apresentação, deixei 106, é 160. Bom, qual que é o nosso próximo passo? Calcular as correntes I1, I2 e I3. Se a gente observar, olha só, nós já temos aqui na nossa planilha o valor da resistência e o valor da tensão. O valor da resistência e o valor da tensão. Para calcular a corrente elétrica é igual a V dividido por R, o I2 será V2 dividido por R2, o I2 é 43,6 dividido por 10, a corrente elétrica aqui no R2 é de 4,36 amperes. E a do I3 é V3 dividido por R3, dá 46,3 dividido por 30, 1,45. Então, se a gente planilhar aqui, 1,45. A soma desse valor, do 43,36 mais 1,45, tem que ser igual a esse resultado aqui, ó, porque isso aqui é a corrente total. Se não for igual, tem alguma coisa errada no cálculo, tá? Tem que ser igual a essa corrente total aqui, ó. Pode dar diferença de casas decimais, por exemplo, o meu resistor, minha corrente total deu 5,82 e você pode ter usado 5,818, e aí vai dar alguma diferença. Mas essas diferenças de décimos não tem problema. O importante é a gente entender que essa corrente que desce aqui no I2 e no I3 é a mesma que passa pelo I1, que é a mesma do I total. Então ela se divide no circuito em paralelo, a corrente elétrica se divide. A potência já coloquei aqui, não vou mostrar o cálculo da potência, porque para vocês calcularem, potência simplesmente é corrente vezes tensão, então vocês calculam depois para confirmar os valores aí. O que eu mandei lá no grupo para vocês? Esse circuito. A ideia é que vocês façam o cálculo das correntes e tensões para todos os resistores desse circuito aqui. Vejam que é bem parecido. A diferença aqui são 3 em paralelo e não 2. E tem mais um resistor aqui em série. Então, pessoal, na hora de calcular, vocês têm que considerar assim. R1 ele provoca uma queda de tensão no circuito. E R5 também. A tensão elétrica que chega aqui no R2, o V2, será igual a essa tensão aqui, menos o V1, menos o V5, ok? Então, essa tensão elétrica que chega aqui será 220 menos V1 menos V5. E a tensão do R2, do R3 e do R4 são idênticas. E outra coisa que nós podemos afirmar é que o I1, desculpem a letra aí, porque estou escrevendo com o mouse, é igual ao I5, pessoal. O I1 é igual ao I5. Observe que toda a corrente elétrica sai da fonte, passa pelo R1, ela se divide, depois ela vai se unir e voltar pela fonte. Então, o I1 é igual ao I5. Com isso, vocês podem calcular todas as grandezas desse circuito. Esse circuito é um pouquinho mais complexo, porque agora nós temos um resistor em paralelo aqui, depois um resistor R1, aí depois mais um R6 ali para dar mais uma queda. O que eu posso dizer para vocês é que o V2 é igual ao V total. Tá? O V2 é igual ao V total. E com isso você já consegue calcular a corrente do V2, mas você não consegue calcular o I total. Você consegue calcular a corrente do R2, mas não a do I total. Isso aqui é para vocês trabalharem um pouco mais, aí pensar e ir me mandando as dúvidas. E tem o terceiro circuito, esse já é um pouquinho mais tenebroso. É para a gente quebrar um pouco mais a cabeça, aí, o circuito mais elaborado, para vocês também trabalharem em si. E o último é um circuito bem legal, bem interessante, que mostra como funciona o chuveiro elétrico desses chuveiros comuns que não são com regulagem eletrônica.
Vejam bem aqui, nós temos os 220, que é a alimentação, a chavinha do inverno, a chavinha do verão, temos 3 resistores. Quando você vira a chave para o inverno, nós temos o R1 com o R4 em série. Quando você vira para o verão, nós temos o R4 com o 4 com 8 aqui em série. E esse resistor aqui ele deixa de operar no verão. Então, calculem a corrente e a potência do chuveiro com a chave na posição verão e corrente e tensão com a chave na posição inverno. Jovens, tem bastante exercício para vocês treinarem. Eu coloquei que a entrega desses exercícios eram para ser até o dia 13, então vocês têm sexta-feira é feriado, talvez alguns de vocês trabalham, mas tem o sábado, tem o domingo, para me entregar na segunda-feira. Façam aí cálculos, me enviem as dúvidas, boa aula para vocês, grande abraço e até mais.